Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para mais uma palavra de Deus para as nossas vidas. Hoje uma palavra rápida, simples e objetiva, uma palavra de ensinamento para as nossas vidas. Amém, queridos? Porque está sendo pregado algo como se fosse o evangelho que não é evangelho. Você vai entender se você ficar até o final desse vídeo, porque Deus vai falar com você e vai abrir os seus olhos através dessa palavra. Amém? Então vamos para a palavra. Mateus 7:13. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Meus irmãos e minhas irmãs, prestem muita atenção nisso aqui. Evangelho que não confronta o nosso pecado não é evangelho. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem renúncia não é evangelho. É um falso evangelho. Jesus, certa feita, ele vai dizer que quem quisesse vir após ele, que tomasse a sua cruz e o seguisse. E hoje nós temos muitas pregações sem cruz, sem arrependimento, muitas pregações que falam mais do homem do que de Cristo, muitas pregações que não confrontam o nosso pecado. Jesus, ele sempre confrontava o pecado daqueles que estavam no erro. Jesus sempre nos ensinou que para herdar o reino tem que ter arrependimento, tem que carregar cruz, tem que ter mudança de vida. Hoje nós vemos muitas pregações que não falam mais de arrependimento, não falam mais que é preciso se converter. Hoje não tem mais pregação falando, olha, conserta a tua casa porque morrerás e não viverás. As profecias, Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus está fazendo, Deus está provendo. E o que eu acho interessante é que não tem uma profecia falando para alguém se arrepender, para deixar os seus caminhos maus. Que povo santo é esse nos dias de hoje? A verdade é que há um evangelho de portas largas, mas que na verdade não conduz ao céu. O caminho que leva ao céu é um caminho estreito, é apertado, a porta é estreita, não é de qualquer jeito que passa por ela. O evangelho tem que ter arrependimento, mudança de vida. Como Zaqueu, que quando Jesus entra na casa dele, ele fala para Jesus, olha, darei metade dos meus bens aos pobres, e a quem eu roubei, eu darei quadruplicado. O que é isso? Arrependimento pelos seus erros e mudança de vida. E isso vem do Antigo Testamento ao Novo Testamento, para ter salvação, para ter perdão. Para herdar o reino, tem que ter essa mudança de vida. Quando a palavra diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é exatamente isso que ela está falando. É deixar os nossos atos do passado e aprender a andar como Cristo, seguindo a Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E será que nós estamos imitando o apóstolo Paulo? E se nós o imitarmos, como ele é imitador de Cristo, automaticamente nós também estaremos imitando a Cristo. Então fica essa reflexão para nós. Qual é o verdadeiro evangelho? É o que confronta? É o que nos leva ao arrependimento? Nos leva a nos tornarmos uma nova criatura? Ou essa facilidade que muitos têm pregado por aí? Obviamente que ainda tem os verdadeiros pregadores do Evangelho,
pregam a verdadeira palavra, que pregam o arrependimento, o amor, mas também a justiça de Deus. Mas poucos querem ouvir esse tipo de pregação, porque ao invés de ter o seu pecado confrontado, eles querem pregações que passem a mão na sua cabeça e encubram o seu pecado. O problema é que no grande dia, quando estivermos de frente com o juízo, não vai ter essa moleza, esse evangelho de facilidade, não. Então, meus irmãos, fico alerta. Evangelho é mudança de vida, é arrependimento, é transformação. Palavra do dia.